capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Sempre louvo a Deus, por ver a igreja corresponder ao culto de ensinamento, Isso é muito bom. Porque hoje, infelizmente, nós olhamos para algumas igrejas, não todas, mas algumas, o culto mais vazio é os cultos de oração e de ensinamento da palavra, Culto de prosperidade cura, a igreja lota. Culto de ensinamento e oração, a gente já sabe, a foto já fica na mente da gente, Os crentes que aparecem. Mas eu agradeço a Deus por essa igreja corresponder a esse culto de ensinamento. Até porque se nós não aprendemos a palavra de Deus, nós não temos como vencer o diabo, Jesus venceu Satanás pela palavra. E a palavra é quem nos santifica, a palavra é quem prova que nós amamos a Deus. Jesus é muito claro quando ele diz lá em João 14, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então eu fico feliz em ver essa igreja corresponder a esse culto, onde você vem louvar e aprender. Eu quero ler com os irmãos agora Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem alguma tradução que fala do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cure sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado pela graça do Senhor, pelo teu favor em nossas vidas. Pai, meu coração se alegra e eu quero te agradecer nessa noite pela tua igreja, Senhor, está aqui para aprender a tua palavra. E nós pedimos agora que o Espírito Santo nos ajude, nos dê graça, põe em nossos lábios a palavra, Senhor, da sabedoria, para que haja transformação em nossas vidas. Senhor, me ajude nesse momento. Espírito Santo, lembra-me nesse momento aquilo que lemos, que estudamos. Espírito Santo, que o Senhor possa aplicar essa palavra à minha vida e à vida da tua igreja. Espírito Santo, que o Senhor possa me ajudar para que haja transformação na minha mente, no meu entendimento e na mente do teu povo. Nos ajude nesse momento. Nós bloqueamos agora toda a ação do diabo, ó Deus, contra as nossas vidas, contra cada família aqui representada. Nós colocamos os nossos ouvidos, Senhor, à disposição do teu Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu já ministrei, já falei 2 vezes aqui, eu não sei onde nós estávamos no outro ministério, mas eu já tive a oportunidade de pregar umas 2 ou 3 vezes sobre a mente, sobre o entendimento. Mas, querido, por mais que eu e você estude a palavra de Deus, nós precisamos a cada dia nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. No livro de Oséias 6, 3, a Bíblia diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lá no livro de Lucas diz que o menino Jesus
crescia em estatura, em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Apocalipse 3:1 diz que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Josué capítulo 7, versículo 1 em diante diz que se guardarmos a palavra, ela prudentemente nos conduzirá. Então nós temos, amados, Eclesiastes 6:20 diz: filho meu, guarda a instrução do teu pai e não deixe o mandamento da tua mãe. E aí nós entendemos, meus amados, que a palavra de Deus é tudo em nossa vida. Jesus venceu em Mateus 4 Satanás pela palavra, quando disse: está escrito, está escrito e está escrito. E nós precisamos adestrar a nossa mente ao conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos submeter a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento. E eu quero mais uma vez essa noite falar sobre a mente, falar sobre o pensamento. Por quê? Porque, meus amados, se Satanás ele conseguir vencer a batalha na sua mente, ele vai conseguir neutralizar você. Você não andará para lugar algum, espiritualmente falando, fisicamente falando, profissionalmente, emocionalmente, ministerialmente. Se ele vence a batalha na sua mente, você estará ou será uma pessoa inércia. Você estará inércio. Você não será como essa coluna aqui. Você não desenvolverá. Você não crescerá. Você não se aproximará de Deus. Então, uma das primeiras coisas que Satanás ele vai tentar a nossa vida é dominar a nossa mente. Ele conseguindo isso, ele dominará a sua vida. E por isso nós vamos estudar essa noite como você blindar a sua mente, o que você fazer, como você se proteger para isso. E aqui nós observamos o apóstolo Paulo em Romanos 12. Esse é um verso que eu gosto muito. Geralmente esse versículo do apóstolo Paulo é a base das minhas ministrações quando eu falo de mente. E ele diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quando nós observamos, amados, essa início de carta do apóstolo Paulo, nós entendemos que Paulo está tratando de algo sério, até pela expressão da sua palavra, a maneira como ele se dirige à igreja de Roma. Os crentes de Roma estavam perturbados, as suas mentes estavam sendo cauterizadas pela opressão de Nero, do Império Romano. Confusão mental na mente, nos pensamentos. Pensamentos romanos eram infiltrados na mente, que era cauterizada como forma de tormento aos crentes da época. E o apóstolo Paulo aqui, desesperadamente, ele faz uma petição. E ele começa essa carta de número 12 dizendo: eu rogo a vos, irmãos, eu suplico, eu peço, eu imploro. E aí logo em seguida ele diz: pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz: não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com este mundo. Por que Paulo fala isso? Quando ele escreve a Timóteo, eu falei isso aqui na semana passada. Paulo foi abandonado. Ele diz para Timóteo: traz contigo a minha capa, acima de tudo os pergaminhos,
você também, Marcos, que será muito útil para mim. Aí ele diz, porque Demas me abandonou, amando mais o presente século. Que coisa, né? Por isso ele diz aqui, escrevendo, ele disse, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Demas não foi renovado na mente, não foi renovado em seus pensamentos, e se conformou com o presente século, abandonando o apóstolo Paulo e a palavra de Deus. Essa ministração eu já havia preparado, estava estudando ela, e nessa tarde eu lendo um dos meus escritores favoritos, irmão, sabe que eu sempre cito aqui esse homem, Mike Murdock, e eu achei por bem iniciar esse sermão com essa fala dele. O sermão já estava pronto, mas eu encontrei essa palavra hoje à tarde, e ele diz o seguinte, ele diz, o que se tornou familiar para a mente, aquilo que se torna familiar para mim e para a sua mente, ele diz, o que se tornou familiar para a mente, ela toma a decisão de ignorar, pois que é algo novo e diferente, e por essa razão, algo desperta o seu interesse. Que coisa! O que se tornou familiar para a mente, ela toma a decisão de ignorar, pois que é algo novo e diferente, então por uma ou por alguma razão, algo desperta o seu interesse. E aí eu comecei a entender por que o apóstolo Paulo diz que nós temos que renovar a nossa mente. Nós não podemos, meu amado, nos permitir que a nossa mente se familiarize com as coisas desse mundo. E infelizmente isso tem sido a desgraça, a causa de muitos crentes abandonarem o Senhor. Nós perdemos e ganhamos as batalhas da nossa mente. Eu quero que você se lembre que o ataque do diabo é sobre a mente, porque é na mente que está o seu livre-arbítrio. Aqui está o segredo da vida. É aí que você decide se você quer ou não fazer ou não fazer. É aqui. É aqui. E para proteger a sua mente, você precisa do capacete da salvação. Aí então você poderá dizer, eu tenho a mente de Cristo. E deixa eu lhe chamar a atenção aqui, é certo, é fato, perdão, é absoluto, o que diz a palavra em 1 Coríntios 2,16, pois que quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós porém temos a mente de Cristo. Agora é bom, querido, chamar a atenção aqui, que quem escreveu isso aqui, quem estava falando que tem a mente de Cristo aqui, era o apóstolo Paulo. E quando nós partimos da ousadia e da liberdade para dizermos que nós temos a mente de Cristo, nós precisamos estar certos de que realmente nós temos a mente dele. E para isso nós vamos estudar nessa noite. E eu tenho certeza que no final desse culto você vai dizer, eu vou ter a mente de Cristo na minha vida. Primeiro eu quero ver com os amados irmãos e aprender que a mente é a líder, a mente, ela é a precursora de todas as ações, todas as atitudes, todas as ações negativas e positivas em suas decisões, ela parte da sua mente.
Nós vamos ver algo muito interessante aqui nessa noite. Como que o diabo ele trabalha para dominar a minha e a sua mente. E que por isso você tem a obrigação de adestrar a sua mente para que ela esteja em Cristo Jesus. E aí nós entendemos a súplica do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Preste bem atenção aqui. Eu quero lhe chamar a atenção aqui para uma coisa. A Bíblia diz que Deus não se agrada em sacrifício de tolo. Mas a Bíblia também diz que o melhor é obedecer do que sacrificar. Mas quando a Bíblia diz que o melhor é agradecer é sacrificar, ela está dizendo que esse sacrifício é um sacrifício de desobediência. E todas as vezes que você desobedece, você sacrifica alguma coisa. Mas aqui o apóstolo Paulo ele diz: eu rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. E deixa eu lhe chamar a atenção: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto inteligente, culto de conhecimento, culto de ciência da mente, daquilo que você está decidindo, daquilo que você está fazendo, consciência do Senhor que você está servindo. E aí ele prossegue dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Renovar. Romanos 8, versículo 5. Por que nós precisamos renovar a mente? Romanos 8, 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito de Deus. Eu quero lhe dar um conselho aqui para que cada manhã, cada tarde, no final do dia e da noite, você possa pôr a mão na sua mente e consagrá-la ao Senhor, dizendo: Espírito Santo de Deus, domine a minha mente. Porque nós passamos, querido, 24 horas, ou melhor, o Espírito de Deus passa 24 horas lutando com a nossa carne para dominar a nossa mente. Talvez você não saiba, mas as nossas ações, elas são resultados diretos do nosso pensamento. Nossas ações são resultados diretos dos nossos pensamentos. E aí eu quero definir pensamento para você. Pensamento é o processo mental que se concentra nas suas ideias. É o poder dado ao homem de formular conceitos. Eu vou explicar isso aqui mais lá na frente. Mas as nossas ações são resultados diretos dos nossos pensamentos. E o que é pensamento? É o processo mental que se concentra nas suas ideias. É o poder dado ao homem de formular conceitos. Logo nós entendemos que a tua mente é a ciência, é a faculdade que Deus lhe deu e que você precisa usar. Só que nós lemos aqui em Romanos, porque segundo a carne, ela se inclina para a carne, e segundo o Espírito, ela se inclina para o Espírito Santo de Deus. Os nossos
pensamentos, eles são importantes. Por quê? Porque eu já falei, tudo começa na mente. Nós precisamos seriamente começar a pensar sobre o que estamos pensando. Nossos pensamentos começam na mente. E nós precisamos começar a pensar o que nós estamos pensando. O que você está pensando agora? Está vendo? Eu tenho certeza que alguns estavam em casa, alguns estavam no trabalho, né? Alguns estavam com pensamento em algum problema, menos aqui na palavra de Deus. Outros estavam com pensamento aqui. Outros estavam pensando, o que eu posso fazer para distrair a minha mente? Outros estavam pensando, o que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Eu preciso fazer isso. Você precisa começar a pensar o que você está pensando. E aí começa a distração da sua mente, a você educar a sua mente para aquilo que você está fazendo. E isso é importante, porque isso vai lhe dar ciência em suas decisões, em suas atitudes, em suas ações. A sua mente vai estar blindada, fortalecida. Sabe qual é o problema nosso? É que os pensamentos nossos estão enraizados em nossos padrões, em pensamentos que na realidade só produzem problemas que nós experimentamos na nossa vida diária. E infelizmente esse tem sido o nosso problema. Eu quero trazer um exemplo bíblico aqui, de que o que você pensa resulta nas tuas ações e nas tuas atitudes. Lembra que nós lemos aqui em Romanos 8, que a carne, a nossa mente inclina-se para a carne, aqueles que vivem segundo a carne. E o exemplo de Caim é o seguinte: Caim criou um grande problema para a vida dele, porque ele não dominou o pensamento. Não é verdade? Ele não pensou naquilo que ele estava pensando. O pensamento veio à mente e desenvolveu, mas ele não analisou o pensamento que veio na mente dele. Deus até que o ajudou. Então o grande problema que Caim trouxe para a vida dele é porque ele não dominou o pensamento que veio na mente. Por isso você precisa pensar no que você pensa, analisar o que você está pensando. E aí, em Gênesis 4, versículo 12, Deus traz um dos resultados do pensamento não analisado de Caim. Primeiro o Senhor traz a advertência para ele, diz: Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a você dominar. Deus está dizendo: pense bem no que você está pensando. Pense bem no que você está fazendo. Por quê? Porque já havia uma aflição, já havia uma interdição do diabo na mente de Caim. Olha aqui, ó. Pensa aqui na palavra. Está vendo como nós somos fáceis? Nos desligamos. Caim estava pensando no que não deveria. E o Senhor diz: pense bem no que você vai fazer. O pecado já corta, cumpre a você dominar. Pense o teu pensamento. É isso que Deus estava dizendo para ele. Analise o teu pensamento. Agora você quer saber o resultado? Caim matou o irmão dele. Em Gênesis 4:12 vem a sentença, por ele não analisar o pensamento. Pensamento mal executado trará ações talvez irreversíveis para a sua vida. O Senhor diz para Caim em Gênesis 4:12 que Caim seria vagabundo e forasteiro pela terra. Eu não vou falar sobre Caim, mas eu quis trazer somente duas consequências da ação do diabo na mente de Caim, da ação do pecado na mente de Caim. E porque ele não levou em conta aquilo que Deus disse a ele: pense, analise. Satanás, queridos, ele vai oferecer formas de você pensar erradamente.
Mas nós não somos obrigados a aceitar a oferta dele. Você não vai poder impedir que ele lance o dardo dele na sua mente, para que você faça besteira, para que você minta, para que você adultere, para que você falsifique, para que você seja infiel a Deus. Você, não podemos evitar isso. Mas nós temos recurso para isso. A Bíblia diz que nós devemos tomar o capacete da salvação. E Satanás provar você, lançar dardos sobre a sua vida, isso não tem talvez nenhum sentido para a nossa vida, mas é importantíssimo você estar ligado. Exemplo de dardo de Satanás. Isso não tem nenhum problema. Você está pensando em fazer algo que a sua consciência, lembra que eu já falei aqui? Que todos nós temos algo dentro de nós chamado árbitro, que se chama consciência. E que todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa errado ou certo, sendo errado, o Espírito de Deus, o árbitro que julga, a consciência que nós temos, nos diz: isto está errado. Isso está errado. Aí vem um ataque de Satanás. Isto é besteira. Que besteira todo mundo faz. Aí usa até o versículo bíblico que diz: não sejais demasiadamente justo. Isso não tem nada a ver. Isso é besteira. Pessoas fazem coisas pior do que o que você está pensando fazer. Faça, peque, depois você pede desculpa, depois você pede perdão. Você é o dono do seu nariz. Quem manda na sua vida é você. E aí a pessoa cai nesse laço e esquece que é dominada, ou que deveria ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é isso? A falta do capacete da salvação na cabeça, que a Bíblia diz que nós estaremos o quê? Protegidos. Eu quero lhe trazer algo muito importante aqui, lhe trazer uma lembrança sobre Eva. Foi exatamente assim que Satanás trabalhou na mente de Eva. Ele vai fazer você até pensar, tá certo? Muitas vezes ele vai levar você até pensar, mas pensar erradamente. E foi o que ele fez com Eva. Ele disse: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Ele fez Eva pensar diferente daquilo que Deus havia falado e dito a ela. A ela não, a Adão. A Bíblia diz que o Senhor chega para Adão e diz: no meio do jardim existe uma árvore, desse fruto você não deve comer, porque no dia que você comer, os teus olhos se abrirão para a maldade, e logo pecarás, e pecando você morrerás. Aí Satanás vem a Eva e trabalha na mente dela. Por quê? Primeira coisa, ele vem e mostra a ela o fruto, né? Mostra a ela o fruto. E a Bíblia diz que ela viu que o fruto era agradável aos olhos e bom para se comer. E ela começa a pensar: por que Deus não quer que Adão e eu coma desse fruto? Se ele é agradável aos olhos. Então ele seduz Eva. Ele começa a trabalhar na mente. E a mente começa a transmitir para o de que era bom e de que era agradável para se comer. Aí ele vem e investe. Ele vem e lança agora a arma fatal.
olha só, não comereis de toda a árvore que está no meio do jardim. Aí Eva diz, não, nós podemos comer de toda. Mas no meio do jardim tem uma que Deus disse, não comerás. Aí ele vem e diz, não, você está pensando errado. Deus está dizendo isso, ele leva a Eva a pensar. Não, Deus está dizendo isso porque é certo que você vai ser igual a Ele. Ele sabe se você comer, você vai ser igual a Ele. Agora observe, amado. Observe o quanto Satanás, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito, o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, a mente, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Então Satanás cega a mente de Eva, mostrando a Eva que aquele fruto era agradável, e aí domina a sua mente, e leva ela a pensar erradamente contra Deus. É assim que Deus disse, não, porque quando você comer, você vai ser igual a ela. Agora eu lhe digo, igual a ele. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles eram uma semelhança de Deus. Mas Satanás põe no coração de Eva o orgulho, a soberba. Porque ele queria ser igual a Deus e não era. E ele trabalha na mente dela. Não, é porque Deus não quer que você pense como Ele. É porque Deus não quer que você seja igual a Ele. E ela já era. Ela era a imagem de Deus. E aí peca. Nós precisamos aprender, queridos, que todo tipo de pensamento são aceitáveis. Que todos os tipos de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo. E que tipo não são aceitáveis. Você tem que filtrar isso, você tem que trabalhar isso. Como é que nós vamos fazer isso, pastor? Filipenses 4:8. Eu sempre recito esse versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Nós lemos em Romanos aqui que a nossa carne luta contra o Espírito, para saber quem vai dominar nossa mente, quem vai dominar nosso corpo. E como isso pode acontecer? Paulo diz, pense naquilo que é verdadeiro, pense naquilo que é puro, pense naquilo que é agradável, pense naquilo que é de boa fama, pense naquilo que tem virtude. 1 Coríntios 4:5 diz, portanto nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Isso aqui é para quem teme a Deus. Paulo está ensinando aqui que Deus vai julgar nossos pensamentos, Deus vai julgar as ações da nossa mente, Deus vai trazer a juízo aquilo que eu julgo antes de pensar. Querido, ser cristão não é brincadeira, não. É muito sério. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Por isso há uma necessidade vital de alimentar o nosso pensamento com os pensamentos de Deus. Tem um ditado popular aí que diz que mente vazia é a oficina de Satanás. E é verdade. Por isso Paulo diz, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, renove a mente, transforme a mente. Não desista, queridos. Não desista. Talvez você diz, pastor, eu não consigo. Olha para o seu irmão, diga para ele, você vai conseguir. Fala para ele, pouco a pouco você vai conseguir.
quanto mais sua mente melhora, mais a sua vida vai mudar para melhor. Quando você começar a ver o bom plano de Deus para você e sua maneira de pensar, você vai começar a andar nos planos de Deus. Tem pessoas que se subjugam, né? Que conseguem se submeter àquilo que Satanás faz com que ele pensa. Efésios 6,12 diz: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é que nós aprendemos aqui nesse versículo? É que a nossa mente, meu amado, ela é bombardeada pelo nosso adversário. Se você está vendo televisão, a sua mente é bombardeada. Se você está ouvindo rádio, você ouve lepo-lepo. Né? Se você vai folhear uma revista, um jornal, pornografia. Em todo lugar você vai estar sendo bombardeado. A sua mente vai estar sendo bombardeada. Por isso que Paulo disse no demais: finalmente, pense naquilo que é bom. Colossenses 3,3 diz que nós devemos levar o nosso pensamento a Deus. Elevar o nosso pensamento a Deus. Satanás tenta nos derrotar com estratégias e engano mediante planos bem elaborados e engano deliberado. Deixa eu te dizer, eles são muito organizados em relação a nos destruir. Muito mais organizados e unidos do que nós, muitas vezes. Não que com ele eu tenha nenhuma aliança, mas como eu já disse aqui, eu tenho sempre uma coisa em comum com ele, como eu já falei aqui, né? Eu o odeio e ele me odeia. Era a mesma ideia que o mestre tinha quando Jesus disse: Satanás não pode se dividir. Jesus testifica de uma verdade, porque se o reino dele se dividir, não vai subsistir. Então, querido, Satanás ele vai tentar nos derrotar através das suas estratégias, dos seus enganos, mediante os planos que são elaborados, enganos deliberados contra nós. Jesus fala isso lá em João 8,44, dizendo: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu quero dizer que aquilo que ele lança em sua mente é mentira. Para o seu irmão, diga: não acredite na mentira do diabo. Ele mente para você, meu amado, ele mente para mim. E Jesus não engana essa mulher aqui. Amém? Quando ela diz: Senhor, é lá em Jerusalém, outros diziam em Gerezim, que nós devemos adorar. Jesus disse para aquela mulher, quando ela disse: o nosso pai Abraão adorou aqui. Aquela mulher estava sendo enganada. E Jesus olha para ela e diz: Abraão não é o vosso pai. O pai de vocês é o diabo. E Jesus diz porque ele é mentiroso. Ele estava enganando aquela mulher. Aquela mulher estava sendo enganada. E aí Jesus olha para ela e apresenta a verdade e diz: se você soubesse quem é que está lhe pedindo água, você lhe daria água, e ele lhe daria água, e você nunca mais teria sede. Jesus apresenta a verdade para aquela mulher. Então ele mente para mim e para você. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas, sobre circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Você não vai conseguir, você não vai a lugar nenhum, Deus não está ouvindo você, você não é amado de Deus, você é desprezado, você vai morrer, vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo com você. A minha filha teve um sonho muito forte comigo e minha esposa, né? E ela, que o inimigo disse que ia destruir a minha vida. Um acidente, não foi isso? Forte, não foi? Hein? E aí eu disse para ela o seguinte:
Se preocupa com isso não, porque a última palavra não é dele, é de Deus. Amém? Você pode aplaudir o seu nome? Pode até programar para fazer, mas o soberano Deus é quem vai dar a ordem final. E tem crentes que fica se sujeitando àquilo que o diabo lança na sua mente. Tem crente que fica louco, diaconisa. Tem crente que desvia. Tem crente que entra em depressão. Querido, a última palavra é do grande El Shaddai, é do grande Eu Sou, é do Jeová Nissi, é do Jeová Rafá, é do Jeová Tsidkenu, é do Senhor que sara, é do Senhor que cura, é do Senhor que liberta. A última palavra é tua mente, é de Deus. Você viu meu servo Jó? Vi. Ele é fiel porque o Senhor guarda ele. Toca nele, vai lá, mas não tira a vida. Dá uma salva de palmas, tá? Glória a Deus. Fala pro teu irmão, fica pra ele no domingo, é de Deus. Fala pra ele, diz, a tua mente é de Deus. Nossa mente é bombardeada com um padrão astuciosamente delicado de pequenos pensamentos importúnios. Tudo começa com um pequeno pensamento, né? Um dadozinho pequeno, outro dadozinho maior amanhã. E aí esse pensamento vai se movendo vagarosamente, cautelosamente. Por quê? Porque os planos dele são bem elaborados. Ele vai trabalhando devagar, como diz aí a tradição do mineiro, né? Como o mineiro vai comendo pelas beiradas, você vai aceitando. Um pouquinho hoje, um dardozinho amanhã, outro dardozinho amanhã. Amanhã você já está desfazendo de Deus. Amanhã você já está questionando a Deus. Amanhã você já está murmurando contra Deus. Amanhã você já está achando que Deus é o Deus mais injusto que você já serviu na sua vida. Querido, o inimigo tem estratégia de guerra. E ele tem nos estudado a cada dia, há um longo tempo. Ele sabe do que nós gostamos, ele sabe do que não gostamos, ele sabe o que nos atrai, ele sabe o que não nos atrai. E é por isso que Jesus disse: vigiai que o diabo, o vosso adversário, anda, porque ele sabe o que você quer. Por isso que nós falamos aqui, não vacila. Você pode viver 24 horas de jejum e oração. Você pode viver 24 horas de vigilância. Se você vacilar, ele vai passar a perna em você. Ele conhece as nossas inseguranças. Ele conhece as nossas fraquezas e os nossos medos. Por isso que ele lança dados de medo na sua mente, na área da sua insegurança. Porque ele não vai lhe tentar na área que você vence com propriedade. Ele vai lhe tentar na área que você é vulnerável. E aí ele vai trabalhar na sua mente para você cair. Por quê? Porque ele conhece a área da sua fraqueza. Ele sabe o que mais aborrece você. Ele aí vai usar pessoas para irar você, para lhe contrariar. Ele vai usar o ímpio para fazer o seu corpo tremer, para fazer a sua cabeça enfervecer, para fazer você perder a graça de Deus. Ele está pronto para invadir o tempo que for necessário para nos derrotar. O diabo tem muita paciência, querido, para nos tentar. Fala para o seu irmão, diga para ele: vigie. Agora, pastor, o que nós podemos fazer? Deus nos dá armas para demolirmos fortalezas. Para o seu irmão, diga: Deus nos dá armas. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente mediante estratégias cuidadosas e engano astuto.
Uma fortaleza é uma área na qual nós somos mantidos, escravizados, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Fala comigo, fortalezas. Fala comigo, diga em nome de Jesus. As fortalezas da minha mente cairão nessa noite. Por que, queridos? Satanás, ele vai colocar fortaleza na sua vida, porque a fortaleza na sua mente vai manter você escravizado. Agora olha para teu irmão e diz: nós temos as armas que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Amém? Onde é que estão essas armas? Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, e 2 Coríntios 10, 4. Guarda aí. Eu quero lhe dizer uma coisa: não adianta você lutar com a sua posição social, com o seu dinheiro, com quem você acha que você seja, quem você acha que você é. Não adianta você usar todo o teu conhecimento que você tem para vencer, porque você não vai conseguir. Fala para o seu irmão, diga: somente com as armas de Deus. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais. Fala para ele, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Fala para o seu irmão, diga para ele mais uma vez, diga: as armas não são carnais, elas são espirituais. Eu gosto muito da sabedoria do mestre, né? Isaías profetizou aproximadamente 700 anos antes dele nascer. 700 anos antes dele nascer. E quando ele nasceu, que começou o seu ministério aos 30 anos, ele entrou no templo. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para curar, para libertar os cativos, dar liberdade aos presos, quebrar as correntes dos acorrentados e anunciar o Evangelho. Profecia de Isaías. E quando ele chega no templo, a primeira coisa que ele faz, ele abre no livro de Isaías e ele toma posse daquilo que estava profetizado acerca dele. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Amém. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Glória a Deus. Aí ele diz: porque ele me ungiu. Fala para o teu irmão, diga: o Espírito do Senhor vai te ungir nesta noite. Ele diz: porque ele me ungiu para pregar, para curar, para libertar, para anunciar o Evangelho, para libertar os cativos. Ele me ungiu. E aí, queridos, eu lembro de Atos 10, 38, que confirma aquilo que ele tomou posse. Atos 10, 38 diz: Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou libertando os cativos e operando os milagres de Deus e libertando os oprimidos do diabo. Agora deixa eu te dizer uma coisa: ele
que vai fazer você vencer Satanás, o que vai fazer você submeter a sua mente a Cristo, é a palavra de Deus na sua vida. Não tem outro jeito. Pode jejuar, pode orar, pode fazer o que você quiser. Se você não guarda a palavra, não tem jeito. O Senhor olha para Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto, mas como eu fui com ele, eu vou ser com você. Diga glória a Deus. Mas eu tenho uma ressalva para fazer a você. Tão somente tenha o cuidado de guardar todos os meus mandamentos. Não se desvie dele nem para a direita nem para a esquerda, porque prudentemente ele vai conduzir você para onde quer que você vá. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode fazer tudo, mas se você não guardar a palavra, não adianta. Quando você guarda a palavra, aí o Espírito até vai até conduzir para a prova. É isso que aconteceu com Jesus. Mateus capítulo 4, ele diz que tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E sendo tentado, a Bíblia diz que ele venceu pela palavra, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E aí eu quero terminar essa ministração dizendo para você o seguinte: Provérbios 27, 23, versículo 7. Nunca esqueça desse versículo. Como você imaginou, pensou, assim realmente você será. Você é o que você diz que você é. Você é o que você pensa ser. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus.